Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 35. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 26. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Devocionais esses que o Senhor tem falado aos nossos corações e tem nos instruído o caminho que devemos andar. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo, Pai, aqui conosco, Pai, para que a gente possa vir ter maior entendimento da Tua palavra, Senhor, a qual nós possamos vir a colocar em prática em nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em Números, capítulo 35, versículo 26, que fala assim: Mas se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui a gente conseguiu perceber que existe uma cidade de refúgio, ok? Perante ao povo ali de Israel. Existia uma parte daquele povo ali, onde eles estavam, uma parte que era chamada de refúgio, para quando acontecesse crimes, né, aquelas pessoas se refugiassem naquele local, onde acontecessem crimes que não tivessem fundamentos ou que fosse sem querer, essas pessoas usavam essa cidade de refúgio para poder ficar um tempo ali até a poeira baixar, e quando a poeira baixasse, depois da morte do grande sacerdote, a pessoa era liberada, a pessoa era livre. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês conseguiram perceber que se falou ali na história que se por acaso a pessoa saísse do local do refúgio antes do tempo, ela poderia vir a ser morta. E é justamente isso que Deus quer que a gente aprenda hoje aqui, tá? Ele tá querendo nos ensinar que a gente não deve sair da onde a gente tá antes do tempo. O que isso quer dizer? Não faça nada sem a autorização de Deus. Não faça nada sem o direcionamento de Deus. Aonde você se encontra hoje, por pior que seja aos seus olhos, por mais cansado que você esteja, por mais retaliação que você esteja sofrendo, aí onde você está é o seu local de refúgio. Por mais que você não consiga entender o cenário, como assim, Roberto, meu lugar do refúgio? Se eu estou sofrendo retaliação, se eu estou passando um tempo de escassez, se eu estou fazendo, se está acontecendo coisas que estão me prejudicando, por como assim seria o meu lugar de refúgio? Quando Deus permite a gente estar num local que aos nossos olhos não nos agrada, é porque a gente precisa passar por esse período para a gente aprender a ser forjado e aprender a depender de Deus. Às vezes o local para você não é favorável, porém, se você sair do local onde Deus te colocou para você viver durante um período, tá? A gente precisa entender a diferença entre viver durante um período e estabelecer raízes. Deus não está querendo que você estabeleça raízes nesse local, porém, nesse momento, é para você permanecer no local onde você está, você não sair por conta própria, você não ter atitudes por conta própria. Por quê? Porque aonde você está, por pior que seja, Deus está te protegendo. Existe toda uma proteção de Deus à sua volta. Ou seja, por mais oposição que esteja à sua volta, elas não têm o poder de tocar em você, elas não podem tocar em você. Entende? Você passa por dificuldade, você passa por escassez, você passa por situações que venham a desagradar os seus olhos, porém, nesse lugar onde você se encontra hoje, que Deus colocou você, tá? Ele está te protegendo. A partir do momento que você toma a iniciativa de querer fazer as coisas do seu jeito, você está saindo debaixo da proteção de Deus. O que isso quer dizer fisicamente? Você vai sofrer retaliação. Por quê? Porque você vai estar em desobediência à voz de Deus. Deus deu uma ordem de você permanecer nesse lugar e Ele já falou para ti que Ele vai tirar. Então, no momento certo, no momento de Deus, você vai sair daí.
Porém, se você tomar a atitude de sair antes porque você está cansado, porque você não aguenta mais sofrer nesse lugar, porque você acha que que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se Deus colocou você aí, permaneça. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira ter o controle da vida nas tuas mãos. Uma vez que você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus, deixa nas mãos de Deus. Deus é estrategista. Deus tem os planos dele. Deus tem os motivos dele. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Entende, gente? Quando a gente começa a querer colocar as nossas mãos em situações que Deus já deu uma ordem para a gente obedecer, a gente para tudo. Porque não existe de Deus te dar uma ordem e você ir lá tentar ajudar, você ir lá tentar fazer. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só quer que a gente obedeça. Quer ter sucesso no seu processo? Obediência é fundamental. Por mais que você não entenda o cenário, por mais que você não entenda a ordem de Deus para sua vida, por mais que você não veja lógica em nada, não coloque as mãos. Deixa Deus fazer do jeito dele. A gente não tem que entender, a gente tem que obedecer. Deus é estrategista. Aqui, aos seus olhos, pode estar ruim. Porém, se você mexer no que está aqui, que está ruim, isso aqui que você fizer aqui vai acarretar algo lá na frente, que vai vir a desandar os planos do Senhor para a tua vida. Então, por mais que aqui, para você, aos seus olhos, esteja ruim, Deus sabe que se você permanecer fiel aqui a Ele, obediente a Ele, obediente à palavra que Ele fala contigo e te dá ordem, Ele sabe que Ele vai poder contar com você lá na frente também, porque você vai ser obediente por mais que você não entenda. Então, o que a gente precisa entender disso tudo? Toda situação que a gente passa com Deus, é Deus forjando a gente o caráter dele. Ou seja, a situação pode não estar favorável aos nossos olhos, porém dessa situação Deus está te ensinando a aprender a depender, Deus está te ensinando a aprender a confiar nele, entende? Tem todo um trabalhar de Deus por trás, não é só simplesmente a situação que você está vivendo. Ele sabe que você não está satisfeito com o local que você está, ele sabe que você quer sair desse local. Ele sabe que você não aguenta mais as pessoas à sua volta. Só que Ele está trabalhando isso em você. Ele está forjando essa situação em você. Então, se você sair do local que Deus te colocou antes do tempo, você vai sofrer retaliação. Por quê? Porque se Deus mandou você ficar aqui e você quer ir para cá, o que isso quer dizer? Que a presença de Deus está aqui. Ela não vai te acompanhar porque você quer sair. Ela vai permanecer aqui. Porque foi aqui que Deus mandou você ficar. E uma vez que você não obedece, uma vez que você entra, você sai da concordância de Deus, Ele continua no mesmo lugar que Ele está. Porém, quando você sair, você vai sair sozinho. E toda aquela proteção que existia naquele lugar ali, enquanto você estava ali, que Ele mandou você ficar ali, essa proteção, ela não te acompanha. Quando a gente entra em desobediência a Deus, Deus para. Ele não vai continuar te protegendo porque você está em desobediência a Ele, quer fazer as coisas do seu jeito. Não, Ele vai permanecer aqui, paradinho, esperando você voltar. Sabe aquelas crianças birrentas que quando querem algo dos pais, elas batem o pé e vão fazer as coisas do jeito dela e o pai fica olhando para a cara da criança? É a mesma coisa Deus contigo. Ele te deu uma ordem. Falou para você permanecer no lugar onde você está. E você, por birra, porque se você parar para pensar, é uma birra, por mais cansado que você esteja, por mais que você não aguenta mais, você vai estar fazendo do seu jeito, você vai estar batendo o pé, você está entrando em desobediência, passa a ser uma birra, aí você pega e sai do local onde você está, toda a proteção de Deus está aqui. Os anjos de Deus estão à sua volta, nada está te acontecendo, por mais escasso que esteja, por mais ruim que seja a situação, você está protegido por Deus. Mas a partir do momento que você entra em desobediência a Ele, quer fazer as coisas do seu jeito, toda essa proteção que você tem aqui, ela continua aqui. Porém, aqui você já não tem a proteção de Deus, porque a proteção de Deus está aqui. Então, o que vai acontecer contigo? A oposição, todo o dardo inflamado que a oposição estava jogando em você aqui, mas que não pegava em você porque existia uma proteção, todo o dardo inflamado que a oposição jogar em cima de você, fora da proteção de Deus, vai atingir você.
Você já está cansado. Você já não aguenta mais. Você quer parar, você quer desistir. Você não desiste porque Deus todo dia chega para você e fala, não desiste, persevera, eu sou sua força, confia, exerce a sua fé. Aí você sai da proteção de Deus e começa a andar com as próprias pernas. O que você acha que vai te acontecer no meio do caminho? Se aqui existia uma proteção e já estava difícil com a proteção de Deus, o que você acha que vai acontecer com você quando você sair debaixo da proteção de Deus? A oposição vai vir com força e vai te detonar. Porque você não tem estrutura para aguentar o que a oposição vai fazer com você longe da presença do Senhor. Entende? Então, por pior que seja o seu cenário, por mais cansado que você esteja, não saia da presença de Deus, porque é Ele que protege você de todo mal. O fato de você ainda não ter esmorecido, o fato de você ainda não ter caído, o fato de você ainda não ter desistido, é porque Deus está cuidando de você em todo momento. Mas a partir do momento que você entra em desobediência ao Senhor e quer fazer as coisas do seu jeito, botando o controle de novo da situação das suas mãos, você perde a proteção de Deus. Então continua, por pior cenário que seja, continue embaixo das mãos de Deus, continue obedecendo ao Senhor, não queira ter o controle de nada, deixa Deus trabalhar do jeito dele. O que é seu vai chegar nas tuas mãos, Ele vai trazer até você. Então aprenda a confiar e a descansar em Deus. Deus está forjando em você para o próximo nível. É necessário que você passe por essas situações que você está passando, por esse cenário que você se encontra, para você ser forjado, fortalecido para o próximo nível. A gente tem que aprender que processos são níveis, e cada nível que a gente passa, cada nível que a gente está e cada nível que a gente está indo, a gente está sendo forjado e preparado por Deus para viver os próximos desafios do próximo nível. A gente vai ficar em processo até chegar a hora de sermos recolhidos. Então você precisa aprender que o seu processo é uma evolução. Entende? Então, cada nível que você venha transpassar, você precisa aprender a depender mais de Deus, a ter mais relacionamento com Deus e a buscar mais a presença de Deus. Aprender a depender dEle. Se você não aprender a depender de Deus, você não avança de nível. Porque cada vez que passa o nível vai ficando mais complicado. Vamos botar dessa forma para você entender de um português claro. Ele vai ficando mais complicado, ele vai ficando mais pesado. A diferença é que, como você está nos níveis e você está sendo obediente a Deus, você está sendo forjado por Ele, preparado por Ele, quando você passa para o outro nível, você não sente tanto. Por quê? Porque você já está preparado para enfrentar aquela situação que vai se levantar contra você. Mas se você sai em desobediência e você quer fazer as coisas com as suas próprias mãos, você não vai conseguir suportar a pressão que vai vir em cima de você. Então é necessário que você esteja fortalecido em Deus, embaixo da proteção dele, o tempo todo. Entende, gente? Então não saia antes do tempo, não faça nada antes do tempo, não faça nada pelo seu achismo. Faça tudo com o direcionamento de Deus. Se você perguntou a Deus e Deus não respondeu, continue no mesmo posicionamento que você estava. Não ache. O nosso coração é enganoso. O que é o nosso coração na Bíblia? A nossa mente. A nossa mente é enganosa. Entende? Existem muitas guerras no campo da mente. Por quê? Porque é onde o inferno mais seta para você sair e desestabilizar da presença do Senhor. Entende, gente? Então esteja sempre em concordância com Deus, esteja sempre buscando ao Senhor, esteja sempre em comunhão com Ele, no seu relacionamento com Ele, de intimidade, para você não cair nas artimanhas e nas armadilhas da oposição, para poder vir perder as bênçãos de Deus para sua vida, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente encerrar esse momento, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada por estar sempre nos explicando, nos protegendo, Senhor, cuidando de nós. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nos dê paciência, Pai, para aguentar o seu processo. Nos dê paciência, Senhor, para poder ser filhos obedientes a Ti, Senhor. Que a gente possa ser um contigo sempre, Pai. Que a gente possa não querer entender como o Senhor trabalha, mas que a gente possa obedecer conforme a Sua vontade, Pai.
Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, venha ser transformado como da água para o vinho, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.